Leitura bíblica referente ao dia 25 de dezembro. Zacarias, capítulo 8, Apocalipse, capítulo 16, Salmo 144, Provérbios 30, 29 a 31. Bom dia, Jesus é o Senhor. Da igreja, o ajuntamento que o Senhor almeja. E a música é a habitação coletiva de Deus. E comecemos nossa leitura de hoje com o Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as suas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Irmãos sempre afluirão para dar a Deus satisfação. Do processo é parte as reuniões que promovem a edificação com ouro, pérola e pedras preciosas. De Deus a casa será gloriosa. Há 3 que têm passo elegante, na verdade 4 que são imponentes no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Ó Senhor Jesus. Provérbios 30, 29 a 31. Nos dará no reino entrada triunfal. Ouve-se durante as reuniões Cristo declarar que é nosso irmão e Deus Criador que o... Vamos ao capítulo 8 do profeta Zacarias. Amém? A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltaram a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo,
tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído, porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz. As videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso, casa de Judá e casa de Israel. Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês, quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, não mudei de ideia. Também decidi agora fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão, queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Jesus é o Senhor, amém. As reuniões são vivas e alegres celebrações, para onde os irmãos sempre afluirão, para dar a Deus satisfação. Do processo é parte as reuniões. Vamos a Apocalipse, capítulo 16. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus.
O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra Deus, contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Amém? Essa é a porção desse dia. E concluamos com a canção A Habitação Coletiva de Deus. Amém? Ao nos reunirmos como a igreja, fazemos algo que Deus deseja. Damos-lhe coletiva habitação, desfrute plena satisfação. São as reuniões da igreja, o ajuntamento que o Senhor almeja. A cada um Ele chamou e em sua casa plantou, como Ele mesmo planejou. Quando em Cristo reunidos estamos, seu santo nome invocamos, o Espírito exercitamos e profetizamos, e mutuamente nos consolamos. Assim é o corpo em amor ajustado, consolidado e edificado, e ninguém por doutrinas será enganado, e por nenhum vendaval levado. Ouve-se durante as reuniões Cristo declara que é nosso irmão, e Deus criador que o gerou também é nosso Pai, pois nos regenerou. O Senhor repleto de amor canta conosco ao Pai louvor. Tal experiência só usufruímos quando em seu nome nos reunimos. Nas reuniões da igreja, Cristo a Deus apresentamos, aquele de quem dia a dia desfrutamos, como oferta ao Pai que amamos. Quando o Senhor nos apacenta, sua expressão em nós aumenta, pois dele dia
festas e alegres celebrações, para onde os irmãos sempre afluirão, para dar a Deus satisfação. Do processo é parte as reuniões, que promovem a edificação, com ouro, pérola e pedras preciosas, de Deus a casa será gloriosa. Na reunião nossa declaração, Cristo é nossa vida, irmãos, a igreja é nosso viver em comunhão, rumo ao reino nosso galardão. Declaramos junto com os irmãos, Cristo é nossa vida e razão, e da igreja o viver normal nos dará no reino entrada triunfal. Ouve-se durante as reuniões Cristo declarar que é nosso irmão, e Deus Criador que o gerou também é nosso Pai, pois nos regenerou. O Senhor repleto de amor canta conosco ao Pai louvor. Tal experiência só usufruímos quando em seu nome nos reunimos. Na reunião nossa declaração, Cristo é nossa vida, irmãos, a igreja é nosso viver em comunhão, rumo ao reino nosso galardão. Declaramos junto com os irmãos, Cristo é nossa vida e razão, e da igreja o viver normal nos dará no reino entrada triunfal. Nos dará no reino entrada triunfal.